Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Gente, nessa aula virtual a gente vai tratar um pouco sobre matrizes, tá? E como essas matrizes elas podem ser manipuladas pela linguagem Python, certo? É um conteúdo introdutório, claro, vocês querendo, vocês podem se aprofundar muito mais a respeito disso, inclusive usando bibliotecas da linguagem Python que facilitam bastante a manipulação de matrizes, a operação entre matrizes e outras aplicações relacionadas a matrizes, ok? E aí essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que a gente trabalhou, né, durante as 3 unidades e espero que vocês tenham sucesso daqui para frente, tanto na programação, né, na programação do dia a dia e durante também o curso de vocês, né, no decorrer do curso de vocês, certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa aula prática, que vocês também terão acesso a ela pelo Moodle, tá? Que está no nosso Colab, certo? Então vamos lá. Bom, as matrizes, né, elas são estruturas de dados compostas, certo? Homogêneas, isso quer dizer que elas são, elas armazenam o mesmo tipo de dado. Então, se eu tenho uma matriz de inteiro, todos os elementos dessa matriz serão números inteiros. Se eu tenho uma matriz de decimais, todos os elementos dessa matriz são decimais. Se eu tenho uma matriz de caracteres, então todos os elementos são caracteres, tá? Isso quer dizer, esse nomezinho homogêneo significa isso, que todos os elementos possuem o mesmo tipo de dado, certo? E a matriz é uma estrutura multidimensional porque a gente pode ter ela com 2, 3, 4 ou mais dimensões, certo? Isso vai depender da aplicação que você quer para uma matriz. Tá bom? Então, e essa estrutura de dados, ela serve para muitas coisas dentro da programação, tá? A matriz, com uma matriz você pode representar uma tabela, você pode inclusive representar um banco de dados simples, certo? Você pode fazer cálculos matemáticos de álgebra linear, por exemplo, tá? Então, a estrutura matriz pode ser utilizada para várias aplicações. E a aplicação vai depender do que se demanda, né? Do que o problema tem como demanda, certo? Então, na linguagem Python, a gente pode fazer a criação da matriz de uma maneira muito simples. Ela, na verdade, na linguagem Python, ela é criada através de vetores. Então, uma matriz nada mais é do que um conjunto de vetores, que vocês viram na web aula anterior, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, nessa célula de código. Eu tenho uma matriz de números inteiros aqui, que é composta, olha só, por um conjunto de vetores na primeira linha e um conjunto de números inteiros na primeira linha, né, ou um vetor de números inteiros na primeira linha, e um conjunto de números inteiros na segunda linha, ou seja, um outro vetor de inteiros na segunda linha, tá? Essa matriz A é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Por isso que a gente chama ela de matriz 2 por 3. Então ela tem 2 linhas e 3 colunas. E aí as 3 colunas são ditadas, digamos assim, são definidas exatamente pelo número de elementos em cada vetor. Então tem aqui, ó, um vetor com 3 elementos e o outro vetor com 3 elementos, certo? Aqui embaixo eu tenho uma matriz B, né, ela foi nomeada como B, e é uma matriz de números decimais, ou float, né, ponto flutuante. Ela é uma matriz 2 por 2, né, então eu tenho a primeira linha composta por esse vetor, por esses dois números, né, 0,34 e o 0,52, e a segunda linha dessa matriz composta por esse outro vetor, sendo o número menos 20 e o número 30,1, certo? Então ela é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Veja que cada vetor tem apenas 2 elementos, né? Então significa que essa matriz ela vai ter apenas 2 colunas. Aqui também a gente tem uma outra matriz 2 por 2, só que agora é uma matriz de caracteres, certo? Então um vetor de caracteres compondo a primeira linha e o outro vetor de caracteres de 2 elementos, com 2 elementos, compondo a segunda linha, certo? E aqui embaixo a gente tem novamente uma matriz 2 por 2, só que agora de strings, tá? Ou seja, conjunto de caracteres, né? Então aqui a gente tem a primeira linha, né, composta por esses 2 strings, oi e olá, e a segunda linha composta por esses 2 outros strings, tudo bem? Como vai? Certo? Então veja que aqui a gente tem 4 matrizes diferentes, cada uma com tipos de dados diferentes, composta por tipos de dados diferentes. A gente também pode criar matrizes compostas por booleanos, né, com elementos verdadeiro e falso, ou true false, né, como a gente chama nas linguagens de programação. E aqui embaixo, a partir da linha 13 desse pequeno código, a gente tem a impressão dessas matrizes, certo? Vou executar essa linha aqui só para a gente ver a execução dessa célula de código aqui no Colab, certo? Está aqui o resultado. A impressão das matrizes.
bem facinho, né? A impressão de uma matriz em Python só é simplesmente colocá-la no print, né? Dentro do comando print, que ela já vai ser impressa do jeito que ela foi definida, certo? A gente pode manipular os elementos dessa matriz, certo? E para fazer isso a gente precisa saber como acessar esses elementos, tá? Então eu estou pegando aqui como exemplo, nessa célula de código, a matriz D, né? Quem é a matriz D? A matriz D é essa matrizinha aqui, ó. Matriz de string, certo? Uma matriz 2x2 ou uma matriz de string, tá? Então, para acessar os elementos dessa matriz, exemplo, olha só como é que a gente faz. A gente coloca o nome da matriz e aí a gente vai colocar a dimensão dela, né? E os elementos serão acessados através dos índices que eles possuem dentro da matriz. Como a matriz D é uma matriz 2x2, então a gente vai ter uma matriz bidimensional que será acessada através de dois índices, tá? Então, tem aqui a matriz D. Quando eu coloco aqui nesse primeiro colchete o índice 0 e nesse segundo colchete o índice 0, isso quer dizer que eu estarei acessando o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna dessa matriz D. Veja que o índice começa a partir de 0 e não a partir de 1, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Na maioria das linguagens de programação a gente vai ter isso, tá? Que os índices, tanto de vetores como de matrizes, eles começam a partir do 0 e não a partir do 1, certo? Então aqui, nessa primeira linha, a gente está acessando para imprimir, né, o print, para imprimir o primeiro elemento da matriz, que está na primeira linha e primeira coluna, certo? Aqui na linha 2, a gente está imprimindo o elemento que está com o índice 0, 1. Qual é esse elemento? É o elemento que está na primeira linha. Veja, o primeiro índice corresponde à linha e o segundo índice corresponde à coluna. Então, esse elemento está na primeira linha, segunda coluna, certo? Aqui na linha 3, a gente está acessando, olha só agora, a linha 1, certo? Então, como começa com 0, a segunda linha vai ser a linha 1. Então, a gente estará acessando um elemento que está na segunda linha e ele vai estar na primeira coluna, né? A primeira coluna que tem o índice 0. E aqui na linha 4, a gente está acessando o elemento que está na segunda linha, né? A segunda linha que tem índice 1, na segunda coluna que também tem índice 1, certo? Então, se eu imprimo isso aqui, esses comandos irão me mostrar quais são esses elementos, certo? Então, olha só. O primeiro elemento na primeira linha, primeira coluna, é o elemento oi, a string oi. O segundo elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é o olá. Depois, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o tudo bem. E o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é como vai, certo? Se a gente olha aqui um pouquinho para cima, será exatamente isso, ó. Primeira linha, primeira coluna, oi. Primeira linha, segunda coluna, olá, né? Aí a gente tem segunda linha, primeira coluna, tudo bem? E segunda linha, segunda coluna, como vai, certo? Então, a gente acessa os elementos da matriz usando os índices correspondentes a esses elementos, tá? E sempre lembrando, a indexação, a numeração dos índices começa com 0 e não com 1, tá? Na linguagem de programação Python. A gente pode usar a estrutura de repetição for, né, para explorar os elementos dentro de uma matriz, tá? Então, por exemplo, aqui nesse código, eu tenho um for mais externo que vai explorar as linhas e um for mais interno que vai explorar as colunas. E aqui dentro eu vou imprimir os elementos dessa matriz, certo? Então, eu começo contando com essa variável i, que vai passear pelas linhas. Ela vai começar com 0, né, e vai até o tamanho das linhas. Olha só, esse comandozinho aqui, ó, len d. Ele vai indicar o tamanho, a quantidade de linhas da minha matriz D, certo? E aqui nesse for interno, eu tenho len D0, certo? D, abre colchete 0. E esse comando aqui, ele vai indicar a quantidade de colunas que tem a minha matriz D, certo? Para que nesse for externo, a gente consiga explorar as linhas, todas as linhas, começando da linha 0 até a linha máxima. E nesse for interno, a gente vai explorar as colunas, né? Desde a primeira coluna que tem índice 0 até a última coluna, certo? Se eu executo isso aqui, eu vou ter a impressão de todos os elementos da minha matriz D. Exatamente o que a gente fez aqui nessa célula de código, certo? Só que aqui embaixo a gente está utilizando uma estrutura for, ou estruturas for aninhadas, né? Que é uma forma muito mais elegante, muito mais enxuta de se programar e de se explorar os elementos de uma matriz, tá? Aqui é bom lembrar que a gente está trabalhando com uma matriz D bem pequenininha, uma matriz 2x2. Imagina se a gente fosse trabalhar com uma matriz, vamos dizer, 10x10, né? A gente teria que colocar
100 linhas aqui de prints, né? Então não seria nada confortável para um programador imprimir colocar, perdão, o comando print 100 vezes no seu código. Então é muito mais elegante a gente usar estruturas for aninhadas, né? Muito mais elegante e deixa o código muito mais enxuto a gente usar estruturas for aninhadas para explorar os elementos de uma matriz, certo? Então eu posso fazer dessa forma aqui a impressão, posso explorar dessa forma os elementos de uma matriz, tá? Eu posso também imprimir os elementos de uma maneira que eles possam me representar bem direitinho, espacialmente, uma matriz, certo? Deixa eu colocar aqui, no lugar da matriz D, deixa eu colocar aqui a matriz A, certo? Que é uma matriz de inteiro, que é uma matriz 2 por 3, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou acrescentar aqui um espaço, aqui eu tenha uma organização melhor dos elementos, certo? E aqui eu vou colocar esse comandozinho end barra para que não fique pulando linha. Na hora de imprimir, eu não quero que o print pule linha, uma linha abaixo, certo? Aí aqui, fora do for, perdão. Opa, tá dando um probleminha aqui. Bora lá. Aqui fora do for, eu vou colocar um outro comando print, só para ele imprimir uma linha. Vamos ver se dá certo assim, do jeito que eu tô pensando. Tem um erro aqui. Ah, tá. É porque eu preciso transformar isso aqui em string. Vamos ver se dá certo agora. Pronto. Olha só. Imprimiu aqui. Aqui a gente vê bem direitinho a composição das linhas e colunas da minha matriz A, certo? Então aqui, ó, os elementos da primeira linha da minha matriz A, né, com os seus números inteiros, 1, 4 e 2. E aqui embaixo eu tenho os elementos da minha segunda linha da matriz A, certo? Então aqui eu tenho o 1 e o menos 8 formando a primeira coluna, o 4 e o 10 formando a segunda coluna, e o 5 e o 50 formando a terceira coluna, certo? Então posso imprimir dessa forma também, para mostrar de uma maneira espacial, digamos assim, as linhas e as colunas que definem a minha matriz, ok? Então outra maneira da gente também fazer a impressão. E aí, como eu falei anteriormente, né? Aqui a gente tem o comando len, eu boto o nome da matriz, isso aqui eu vou ter o número de linhas, né? Esse comando me retorna a quantidade de linhas que a minha matriz tem. E aqui o len, o nome da matriz, e entre colchetes 0, eu vou ter o número de colunas que a minha matriz tem, certo? No caso aqui eu estou usando como exemplo a minha matriz A, mas vocês podem posteriormente modificar e colocar as outras matrizes que a gente definiu lá em cima, para que vocês possam também verificar o tamanho delas, certo? Aí executando isso aqui a gente tem o número de linhas da matriz A é igual a 2, tá? Esse comando aqui retornou exatamente esse número de linhas, e o número de colunas da matriz A é igual a 3, né? Que foi o número, o valor retornado por esse comando aqui embaixo, len A entre colchetes 0, certo? Então com esses comandos eu consigo saber o número de linhas e o número de colunas que a minha matriz possui. Além disso, a gente pode fazer a modificação de valores que estão dentro de uma matriz, certo? Então aqui, ó, nesse código aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa modificação. E como, assim como a gente imprimiu os valores, a gente precisa, na hora de modificar os elementos, na hora de manipular os elementos de uma matriz, a gente precisa indicar qual é esse elemento. E a forma que a gente indica, novamente, é com os índices, linha e coluna da matriz, certo? Com os índices, a gente vai indicar o elemento que a gente quer modificar, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu estou modificando o elemento que está na primeira linha, né, que tem índice 0, e primeira coluna, que tem índice 0. Tá? Esse elemento vai ser modificado e vai agora receber a string hello world, né? Então olha só, aqui em cima eu estou imprimindo a matriz D sem a modificação, né? Antes da modificação. Então a matriz D ela é composta por esse vetor na primeira linha, oi, olá, e esse vetor na segunda linha, né? Tudo bem? Como vai? Certo? Aí na linha 4 desse código eu estou modificando. Agora o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, vai receber o hello world. Depois eu mando imprimir aqui embaixo novamente a matriz D agora com a modificação desse elemento. O que é que a gente tem? Matriz D, depois da modificação, se torna dessa forma, né? Com a primeira linha agora
Hello World, olá. Veja só, o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, foi modificado. Antes era oi, agora é Hello World, né? E a segunda linha continua como estava, que a gente não modificou ela. Modificamos apenas o elemento da primeira linha e primeira coluna, ok? Então, para modificar um elemento, eu preciso acessá-lo, né, indicá-lo, né, para que ele possa então ser manipulado. E eu indico esse elemento, o acesso a esse elemento, através do índice dele, certo? A gente pode também fazer a modificação de algum elemento usando o comando de entrada com o teclado, o comando input, certo? Então aqui, ó, nessa linha 2, eu estou modificando com o comando input o elemento que está na primeira linha, veja, a primeira linha que tem índice 0 e segunda coluna tem índice 1, certo? Então deixa eu executar aqui. Pronto, digita uma saudação. Vamos botar aqui olá, né, em espanhol. Digitei a saudação, aperto o Enter. E aí eu tenho agora o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, modificado. Antes era o quê? Aqui em cima. Antes era olá. E agora, quando eu modifiquei, agora está olá, né, em espanhol. Então a gente pode também fazer a modificação dos elementos de uma matriz usando o comando de entrada de dados pelo teclado, o input, certo? E novamente, eu acesso esse elemento da matriz através dos seus índices, tá? Sempre através dos índices. Outra coisa que eu posso fazer também nos elementos de uma matriz é deletar linhas, certo? Eu posso inserir linhas e posso deletar linhas. Para deletar linhas, eu utilizo o comando del, certo? Olha só, nessa célula de código, eu estou utilizando o comando del para deletar a segunda linha, ou a linha de índice 1, né? Que é a segunda linha. Aí vamos lá, executando aqui essa célula. Aqui em cima eu estou imprimindo a matriz antes de apagar a segunda linha, né? Então a matriz normal, como ela estava definida na célula anterior, está aqui. Uma matriz com duas linhas, né? Primeira linha é o vetor Hello World, olá. E a segunda linha, tudo bem, como vai, certo? Depois que eu executo esse comando del 1, veja que aqui eu tenho um índice, né? Indicando qual é a linha que eu quero excluir. E aí esse índice, como ele está igual a 1, quer dizer que eu estou excluindo a minha linha 2, né, a minha segunda linha, né, que tem índice 1. Aí aqui embaixo eu estou imprimindo novamente a matriz D depois que a segunda linha foi apagada, né? E aí a gente tem aqui o resultado. A matriz D, depois de apagar a segunda linha, fica só com a primeira linha, Hello World, olá. A segunda linha foi deletada, certo? E eu tenho também como adicionar elementos à minha matriz, certo? E, no caso, seria adicionar linhas completas dentro de uma matriz, certo? Para isso, eu tenho que definir a linha contendo o mesmo número de colunas que a minha matriz já tem, certo? Se eu tentar colocar a quantidade de colunas diferente, pode ser que dê erro, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho minha matriz D, veja só, quando eu excluí, né, anteriormente a segunda linha, ela ficou bem pequenininha, uma matriz com apenas uma linha e duas colunas. E os elementos da primeira linha, ou da única linha, seria Hello World, olá. Aí aqui, com esse comando, veja só, eu coloco o nome da matriz, ponto, append, e aí eu coloco o vetor que vai compor a minha matriz, certo? Ou seja, o vetor que vai ser uma nova linha da minha matriz. E aí eu estou dizendo que esse vetor tem que ser agregado à matriz D através desse comando append. E ele vai ser agregado lá no final da minha matriz, certo? Então toda vez que eu agrego uma nova linha, essa linha vai ser agregada no final, embaixo, sempre embaixo, certo? E então, depois desse comando append, a minha nova matriz D, ó, vai ser Hello World, olá, a primeira linha que já existia aqui em cima, e agora foi agregada uma nova linha, olá, hello, certo? Então, através desse comando append, a gente consegue aí agregar, adicionar linhas a uma matriz. Gente, esses comandos que vocês viram serão muito importantes para vocês fazerem os exercícios que estão propostos aqui embaixo, certo? Exercícios para praticar apenas, e também serão importantes para que vocês possam implementar, certo? O projeto final de vocês proposto na unidade, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, pratiquem um pouco mais com os exercícios que estão propostos aqui, e qualquer dúvida nós estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.